Olá, eu sou Isadora Zanon. Eu vou apresentar o trabalho sobre tetralogia de Fallot. Meu grupo ele é composto por Amanda Vieira, Beatriz Eleonora, Clara Vinhas, Gabriela Oliveira, Haroldo Dutra, Isadora Zanon e Isabela Nunes. As cardiopatias congênitas elas são caracterizadas por anormalidades do coração ou dos grandes vasos e elas estão presentes no nascimento, sendo que a maioria ela se origina de defeito na embriogênese durante a 3ª e 8ª semana de gestação. As más formações cardiovasculares congênitas são os defeitos mais prevalentes ao nascimento, possuem incidência de 5%, sendo a tetralogia de Fallot o tipo mais comum da cardiopatia pediátrica. A tetralogia de Fallot ela é a cardiopatia cianótica mais frequente e ela é constituída por 4 defeitos embriológicos resultantes do deslocamento antero-superior do septo infundibular. Na imagem podemos ver o encavalgamento da aorta, a estenose subpulmonar, a hipertrofia do ventrículo direito e a comunicação interventricular. Vale ressaltar que a hipertrofia do ventrículo direito ela é secundária à sobrecarga de pressão resultante da resistência vascular periférica e da circulação sistêmica e estenose subpulmonar. A tetralogia de Fallot ela possui um amplo espectro de variabilidade anatômica, sendo dividida em clássica, onde ocorre um cavalgamento da aorta sobre o septo interventricular, ou seja, a dextroposição da aorta e uma comunicação interventricular, e tetralogias de Fallot com transposição de grandes vasos, e elas podem cursar com ou sem a comunicação interventricular. Nessa imagem temos a tetralogia de Fallot clássica, sendo representada pela estenose pulmonar, o encavalgamento da aorta e a comunicação interventricular, juntamente com a hipertrofia do ventrículo direito. Já a tetralogia de Fallot, caracterizada pela transposição de grandes vasos, podemos perceber a aorta saindo do ventrículo direito nessa imagem, assim como o tronco pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. Nessa parte aqui nós temos uma comunicação interventricular, já nessa imagem existe a transposição dos grandes vasos, porém sem a comunicação interventricular. Aqui temos 2 imagens reais, a primeira mostrando o encavalgamento da aorta e a segunda imagem mostrando a transposição dos grandes vasos. A tetralogia de Fallot extrema ela é causada pela atresia do infundíbulo e da válvula pulmonar. Existem conexões naturais sistêmico-pulmonares que comunicam tanto a aorta descendente com a rede arterial pulmonar. Aqui pela essa imagem podemos ver essas artérias colaterais que fazem essa comunicação sistêmico-pulmonar, assim como a atresia pulmonar e as artérias pulmonares recebendo essa comunicação. Fisiopatologia. Na vida intrauterina, o fluxo sanguíneo ele é pequeno através da comunicação interventricular, pelas pressões ventriculares elas serem iguais. Já no pós-natal, a direção do fluxo sanguíneo ele é determinado pelo caminho de menor resistência e depende da estenose subpulmonar que afeta a saída de sangue do ventrículo direito. Os sintomas de insuficiência cardíaca congestiva resultam da hipercirculação pulmonar e são observados em pacientes com grande comunicação interventricular e está associado a uma obstrução mínima ao fluxo pulmonar sanguíneo. Com a saturação de oxigênio variando de 85% a 95%, a insuficiência cardíaca congestiva e a hipertensão pulmonar elas são ausentes. Já em saturações abaixo de 80%, ocorre hipoxemia significativa, ocasionada por um grande shunt direito-esquerdo, causado por estenose subpulmonar importante ou atresia da válvula aórtica, podendo ocorrer tanto cianose crônica quanto baqueteamento digital e eritrocitemia. Já a crise hipercianótica, ela é um componente dinâmico. Ela ocorre em situações de agitação ou irritabilidade, promovendo um desequilíbrio na circulação, com fluxo predominante da direita para a esquerda através da comunicação interventricular e podendo ocorrer também síncope. Esses episódios eles são temporários e eles podem aumentar em frequência com a obstrução progressiva da válvula aórtica. A
As crianças, elas estão sujeitas a essas crises de hipóxia após esforço, que podem ocorrer também com cianose, taquipneia e perda de consciência. São causadas principalmente pelo espasmo do infundíbulo do ventrículo direito, sendo uma situação grave com alta taxa de mortalidade. Nessa imagem, podemos ver a criança na posição de cócoras após o esforço físico, na busca de aliviar os sintomas. E essa posição, ela leva ao aumento da resistência arterial periférica, que se transmite à raiz da aorta e ao ventrículo direito, ocasionando assim uma diminuição do shunt e um aumento do fluxo pulmonar. O tratamento, ele inclui suplementação com oxigênio, sedação, administração de volume, colocar o paciente na posição joelho-peito e até administração de fenilefrina. Os achados semiológicos incluem, durante a expensão, abaulamento precordial, indicativo da hipertrofia ventricular direita. Na ausculta, a segunda bolha cardíaca única, formada exclusivamente pelo fechamento da válvula aórtica anteriorizada pela dextroposição, e ela é de alta intensidade e qualidade metálica e mais audível no foco tricúspide. E há também sopro sistólico de ejeção, na área pulmonar, que termina sempre antes do componente aórtico da segunda bolha. Já no eletrocardiograma, existe a evidência de hipertrofia do ventrículo direito, e na radiografia de tórax, o coração ele pode estar tanto de tamanho normal ou com hipertrofia do ventrículo direito, e há também diminuição da circulação pulmonar. Etiologia. Ela pode ser multifatorial ou incluir aspectos genéticos, envolvendo trissomias dos cromossomos 13, 18 e 21, tendo uma associação mais frequente com microdeleções do cromossomo 22 e microdeleções do cromossomo 22q11.2. Aqui temos o braço Q e aqui temos 11.2 com a deleção. Em 20% dos pacientes com tetralogia de Fallot e estenose pulmonar, e também ocorre até em 40% dos pacientes com a tetralogia de Fallot e atresia pulmonar. As mutações nos genes JAG1 e NOT2 são relacionados com a tetralogia de Fallot, pois eles codificam componentes da via NOT, que é importante no desenvolvimento embrionário e na determinação do destino celular. As proteínas receptoras da família NOT, elas interagem com ligandes e elas são clivadas e deslocam para o núcleo, formando um complexo de transcrição importante para o desenvolvimento embrionário, como exemplificado aqui na figura 7. Existe um risco de recorrência em uma família aproximadamente em 3%, por isso é importante o aconselhamento genético. E também está associado com a ingestão materna de ácido retinóico durante o primeiro trimestre da gestação, diabetes mellitus mal controlada e fenilcetonúria não tratada. O diagnóstico ele se dá através do ecocardiograma, a partir da avaliação de anatomia intracardíaca relativamente uniforme, a angiotomografia, que é a avaliação do envolvimento das vias aéreas, com cateterismo para definir local e fornecimento, sendo duplo, único ou fantasma, dos vasos para os segmentos pulmonares individuais. Já o diagnóstico pré-natal, ele se dá a partir de 12 semanas de gestação, e em metade dos casos foram detectados durante a triagem ultrassônica de rotina. Já pacientes encaminhados para ecocardiografia fetal com suspeita de tetralogia de Fallot, eles são portadores de genótipos mais graves, incluindo descobertas de malformações extracardíacas, e também tendem a apresentar piores resultados quando comparados aos pacientes diagnosticados no pós-natal. O feto com tetralogia de Fallot ele pode passar pelo parto vaginal, porém se recomenda a realização desse parto em centros com disponibilidade de cardiologistas pediátricos para auxílio após o nascimento. O diagnóstico diferencial inclui hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, lesões cianóticas como estenose pulmonar crítica, malformação de Ebstein, troncos arteriais transpostos, tronco arterial comum, conexão venosa pulmonar anômala e atresia tricúspide. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada!